O Barça está sendo acusado de manipulação do mercado. Investidores exigem milhões de ressarcimento. Será que faz sentido? Vamos ver também o Haddad, que está pessimista em relação à economia no curto prazo. Será que é preocupante? E também temos aqui a notícia do Tarcísio vetando a isenção para veículos elétricos. Mas tem aqui um porém, na verdade, a linha de raciocínio dele é bastante correta. Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal. Vamos começar então com o veto do Tarcísio. O Tarcísio ele vetou a isenção de IPVA para veículos movidos a motor elétrico, mas ao mesmo tempo ele já enviou uma contraproposta permitindo isenção para veículos híbridos ou veículos movidos a etanol. Ou seja, ele está beneficiando aqui a nossa indústria, né? Aqui que nós estamos investindo. Essa indústria que até pouco tempo sofreu tanto ali na época do controle de preços que o governo implementou lá no governo Dilma, ficou ali sofrendo muito, se recuperou, está crescendo pra caramba com uma série de projetos de crescimento. É isso que a gente tem que investir, é isso que a gente tem que dar oportunidade. Na minha opinião, ele poderia também não dar isenção total nos elétricos, mas dar alguma redução para também incentivar, amadurecer essa indústria aqui no Brasil. Mas enfim, vamos ver como é que isso sucede. Eu acho que tinha que ter algum desconto, mas a isenção total tinha que ser realmente para o etanol, que é onde a gente tem que beneficiar. Enfim, ele foi por uma linha mais segura, né? Então ele comenta aqui, né, que exclusivamente para veículos de hidrogênio híbridos com motor elétrico ou com motor a combustão que utilize alternativa ou exclusivamente o etanol. Se aprovada, a medida valerá entre 2024 e 2025 para automóveis que custeiem até 250 mil. Depois esses modelos passarão gradualmente o imposto de 1 a 4% entre 2026 e 2029. O texto também inclui isenção de IPVA para ônibus ou caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou a biometano em 2024 e 2028, entre 2024 e 2028. Ele mesmo tem a justificativa muito parecida com a minha, que é, entre outros motivos, a proposta está em descompasso com o vigor da produção do etanol e com as perspectivas de utilização do biometano produzido no estado. Então a gente tem toda essa avenida de crescimento, a gente não pode abandonar, temos que proteger. Eu acho que faz todo sentido, né? Não está prejudicando o veículo elétrico, está apenas beneficiando aqui o veículo movido a etanol, que tenha etanol. Pode inclusive ter elétrico, desde que seja híbrido e tenha aí a possibilidade de colocar etanol também, né? Então eu acho que faz todo sentido. E nós temos aqui o Zema no dia anterior também comentando que os carros elétricos são uma ameaça aos empregos, e ele acabou defendendo então o etanol como combustível sustentável que a gente deveria estar investindo, né? Lembrando que o etanol ele polui infinitamente menos que os combustíveis fósseis, a gasolina aí e tudo mais no dia de hoje, né? Então, enfim, comenta aí o que você acha. Faz sentido isso? Obviamente, esse tipo de medida é muito positivo para as empresas que têm etanol. Se a gente está vendo aqui que o Brasil está muito atento para o etanol, independente dos governos, a gente está vendo esse posicionamento, é muito bom. Então a gente já pensa aqui na Raízen, na Cosan, né? Na Charles Machado, empresas que têm aí São Martinho, empresas que têm vínculo etanol estão dessa vez sendo mais valorizadas, né? Então vamos ver que isso aqui é muito promissor para elas no longo prazo. E agora então vamos para a má notícia que nós tivemos na semana, com a prévia do PIB vindo abaixo do esperado. Isso pode causar revisões para baixo no PIB. O Haddad está preocupado com a desaceleração econômica. A atividade do terceiro trimestre preocupa o Haddad em especial, né? Então nós temos aqui ele falando do equilíbrio, a melhor trajetória entre atividade econômica e inflação. Isso está sendo uma narrativa muito aí em diversos países do mundo, né? Então para onde vai a taxa de juros, mas quem está aí já doidinho para culpar o Campos Neto, que não tem nada a ver, não sei como vocês ainda não tiraram isso da cabeça, né? O próprio ministro da Fazenda, o Haddad, ele disse que essa queda da taxa de juros de 0,5 está em linha aí com o correto. Ele acredita também nisso. É importante ficar de olho na atividade econômica, mas não podemos esquecer a inflação. A inflação é um vilão que, no final das contas, ela vai destruir também a atividade econômica. Então não adianta sair reduzindo a taxa de juros a qualquer jeito, né? Então ele fala dessa atenção especial, equilíbrio aqui, né? E ficar de olho aqui na atividade econômica. Tem uma série de outros pontos também para fazer essa atividade econômica crescer, não é só cair a taxa de juros, tá?
E aí quando a gente vê a inflação do Brasil, não precisa ser muito gênio para entender a trajetória que ela iria tomar, né? Que era de chegar próximo dos 5%. Ela vai cair um pouquinho, provavelmente, vai ficar ali no 5%. Precisa ser um gênio para ver isso? É só você deixar o viés político de lado. Então, quando a inflação estava aqui a 3%, que eu falava, essa inflação vai subir e vai chegar a 5%, que é a questão do imposto lá dos combustíveis e tudo mais. E tem o próprio barril do petróleo. Eu sempre falei, o barril do petróleo não vai ficar esses preços tão baixos. Ele subiu, então é meio que o óbvio, né? Então a inflação deve fechar ali em torno de 5%, talvez um pouquinho menos. Já teve essa trajetória de alta, aconteceu, já é realidade, agora pode cair aqui um pouquinho e não vai ficar abaixo de 3, não vai ficar no 3, não vai ficar nesses números muito baixos também. Então é importante controlar a queda da taxa Selic, não empolgar nessa queda aí, né? Então a gente vê a taxa Selic no momento em 12,75 e ela deve continuar caindo, então 0,5 pontos percentuais. A inflação que o Banco Central está projetando até caiu um pouco, eles deram uma animadinha aqui e reduziram para 4,75 e eu estou meio suspeito aqui, eu acho que 4,75 seria o mínimo, tá? Não deve ficar, na minha opinião, abaixo disso. Eu ainda acredito mais até próximo ali dos 4,90, 5%, tá? E aí a Selic, eles preveem em 11,75 ao fim desse ano, e no ano que vem chegando a 9%, depois 8,50 e vai ficar em 8,50 estável, enquanto a inflação para 3,88 no ano que vem, 3,50 em 2025, 2026, e aí a gente fica pensando, será mesmo? O Brasil tem a fama de ser meio descontrolado na inflação, vai ter que manter o pé no chão o governo para realmente bater essa meta aqui de 3,50, né? Vamos ver. Mas voltando para a questão do PIB, o BCBR, que é um tipo de uma prévia do PIB, ele foi divulgado nessa sexta, os números de agosto, e vieram piores do que o esperado. Então ele teve uma queda de 0,77, era esperado uma queda de 0,65, que já era uma queda, e veio pior, a queda veio pior do que a queda que aconteceria. Então foi ruim esse número, e aí que está a preocupação do Haddad, né? Em julho ele teve um aumento de 0,42, tá? Então é importante também ficar atento nos 3 meses, né? Não é apenas um, mas mesmo assim essa queda foi forte. No momento nós estamos, por exemplo, negativos, né? Já que essa queda foi maior do que a alta ali de julho, né? E quando a gente volta para olhar os PIBs desse 2023, nós tivemos o primeiro trimestre com um PIB de 1,8, um crescimento que foi acima do esperado por conta do setor agro, né? O setor agro foi muito forte. O segundo trimestre teve um crescimento de 0,9, onde o setor agro manteve ali um patamar muito alto. Para ficar nítido, vamos olhar aqui, olha só. Primeiro trimestre deu esse salto gigantesco, o setor agro voou, né? E aí no segundo, em relação ao primeiro, ele caiu 0,9, ou seja, ele manteve o patamar altíssimo que ele havia ganho no primeiro trimestre. Então, e quando a gente olha os demais setores, a gente tem a indústria que teve um fraco primeiro trimestre, porém uma recuperaçãozinha aqui no segundo, com 0,9%. Meio que em linha, né, com o histórico do ano de 2022 e acima de 2021, enquanto serviços veio 0,6 abaixo aqui dos últimos anos, tá mais ou menos, não tá ruim pelo menos, mas é nítido que o grande brilho aqui está no setor agro. E aí é importante, e é muito importante você não ter viés político para investir. Vocês vêm constantemente reclamando de políticos, mas eu investi recorde nesse mês, eu vou comentar todas as compras que eu fiz amanhã. Desde 2020 eu não investia tanto, 2020 eu nem falava ainda dos meus investimentos no canal, então desde que eu falo para vocês que eu estou comprando foi em compras recordes, tá? Por quê? Eu acredito no político? Não, porque eu acredito no Brasil. Por quê? O que a gente tem no Brasil de bom? A gente tem minério de ferro, minérios de modo geral, né, metais, a gente tem petróleo. Então são 2 pontos aqui importantes, tem muita commodity, a gente tem o setor agro, que é muito forte. O setor agro, ele vem evoluindo aí ano após ano, então já vem de um tempo nessa evolução. Inclusive a gente acabou de ver ali uma certa proteção a algo que tem a ver com o setor agro, né? A cana e o etanol. Então está vendo aqui o pessoal atento ao setor agro. O agro vem ganhando muito espaço no Brasil, tem... Assim, é infinito a probabilidade, as possibilidades que nós temos para crescer, né? São muito grandes. Mas não é só isso, a gente tem energia. Vocês pararam para pensar que a China, por exemplo, tem uma série também, tem metais, tem um monte de coisa lá na China, mas eles não têm energia como a gente. A gente tem energia barata, a gente tem água hidrelétrica, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem tudo aqui. E aí você tem uma energia barata para
ajudar o crescimento do país inteiro, é um diferencial competitivo gigantesco, né? Aliás, para nós consumidores aqui, pessoa física, a gente tem até a energia um pouco cara por conta dos impostos, mas de modo geral a energia no Brasil é muito barata, né, para ser aí produzida. Então, é um diferencial. A gente tem a base de tudo que é energia elétrica. A gente vai ter aqui a transição energética, que vai ser muito importante. Tem a questão do hidrogênio verde. Eu acredito muito nisso aqui. É uma forma de a gente exportar nossa energia, nosso diferencial para a Europa, por exemplo, transportando aqui esse hidrogênio verde. Então, por que eu não vou acreditar no Brasil? Eu acredito sim no Brasil, né? Tem tudo para dar certo, apesar dos políticos. Mas nem por isso também eu vou investir só no Brasil. É importante ter a diversificação e investir também no exterior, que inclusive eu devo aumentar os aportes lá para chegar aos 30% da carteira. Enfim, agora vamos falar do BARS. Investidores pedem ressarcimento de cerca de 26 milhões por prejuízos causados por recomendação de compra do BARS, né? Que aliás, inclusive, está sendo acusado também por esse pessoal de possível manipulação de mercado. Olha, a gente já vai ver isso, mas na minha opinião, eu nunca vi o Barsi uma vez sequer recomendando compra. Assim, não sei se foi uma live especial, alguma coisa para esse pessoal aí. Eu nunca vi. Assim, ele fala o que está comprando, ele fala até o racional dele ali, e assim, cara, as pessoas são preguiçosas, não vai estudar o case, não vai estudar nem o que o Barsi faz. Né? Eu nunca comprei uma ação porque o Barsi comprou, porque eu já tenho ali minha próprio estilo de investimento. Eu invisto muito antes de saber quem era o Barsi. Em 2007 eu nem sabia quem era o Barsi. Então, eu já tenho o meu próprio jeito de investir. Mas de vez em quando eu olho o que ele está falando. A última que eu olhei bastante, que uma ação que eu não estava assim meio que ignorando, foi o Banco Mercantil. Né? Eu fiz vídeos, comentei, elogiei ali o Barsi ter visto esse case e tudo mais. Não comprei, mas assim, gostei, fui estudar o case, né? Gostei bastante, que eu já tinha os meus bancos ali, então não ia mexer, tava focado no banco ABC e tal. Mas assim, é isso que a pessoa tem que fazer. Oh, puxa, olha, o Barsi falou dessa ação, deixa eu estudar essa ação para ver com os meus olhos, né? Mas a pessoa não faz isso. E outra coisa, tem que entender o perfil do investidor do Barsi. Eu sou uma pessoa que me classifico como extremamente paciente com os investimentos. E mesmo assim, eu não tenho a mesma paciência do Barsi. O Barsi ficou insistindo anos com a Unipar, que, sei lá, caía, lateralizava, não saía do lugar, não pagava dividendos praticamente. Eu não teria essa paciência de tantos anos assim. Com a Sanepar, por exemplo, eu vi um monte de gente sem paciência. E eu estava acertando ali o fundo praticamente, a empresa não estava caindo, ela estava só naquele negocinho assim. E mesmo assim tinha gente impaciente com coisa de um ano e meio. É pouca coisa, isso aí é maravilhoso quando acontece isso numa empresa que ainda paga dividendos. Então, puxa... Aí o cara que vai lá e quer investir na IRB, um case extremamente enrolado. Eu não gosto desse case, por exemplo. E também não entende o perfil do Barsi, não entende nada e vai lá e compra e reclama do Barsi que deu recomendação. Cara, é um mal perdedor, uma pessoa que não tem mínima vontade, esforço aí para estudar o negócio. Vai estudar, vai entender o case. Inclusive, eu já vi reclamações aqui no canal de pessoas falando que minhas capas eram muito exageradas, né? Ia causar engano nos investimentos dos investidores. Caramba, mas um investidor que vai investir numa ação por conta de uma capa do YouTube, YouTube é uma plataforma de vídeo, o cara vai comprar ou vender uma ação por conta de uma capa, ele tem mais é que se ferrar e ferrar lindo, né? Sem contar que a capa, quando eu ponho ali aspas, venda ação, tal, é uma corretora falando isso. No título eu já mostro ali qual é a corretora. Entrando no vídeo você vai ver as falas da corretora e provavelmente eu não concordando com a corretora. E aí a pessoa vai lá e resolve vender porque viu venda ação. Porra, vá se ferrar, né, meu? Então o Barsi adquiriu 35,8 milhões de ações de emissão da IRB em 2021. Ele possui atualmente 1,5 das ações de emissões da IRB, né? E a assessoria do Barsi disse o óbvio, né? Que o Luiz Barsi é um investidor de longo prazo, ele acredita no potencial de retomada da empresa no longo prazo, ele é conhecido como buy and hold e tudo mais. Sem novidades, né? Mas vai entender esse pessoal que investiu pensando que iria ter retorno em um mês. E o ponto aqui da acusação, olha só, existem fortes alegações de possíveis crimes envolvendo o sistema financeiro nacional, fraudes, manipulação de mercado, utilização indevida de informações relevantes e sigilosas, estelionato, bem como outros delitos, disse a acusação a qual o Radar Econômico teve acesso. Os investidores, então, estão solicitando essa quantia de ressarcimento, e aí eu queria saber qual é o maluco que manipula o mercado para perder dinheiro com ações
no curto prazo, porque, segundo esses caras aqui, o Barsi manipulou, mas ele manipulou, ele comprou, as ações caíram. Qual o sentido disso? Obviamente, isso aqui é a coisa mais bizarra que existe. Esses caras têm mais a que perder mais dinheiro ainda para aprender a deixar de ser trouxa e estudar antes de comprar qualquer coisa por diquinha, que aliás, nem acredito, o Barsi não dá diquinha, né? A pessoa não soube nem entender o que estava sendo dito. E é isso aí, minha opinião. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!